O Lior nasceu aqui em Joinville, na maternidade Darcy Vargas. E quando ele nasceu, na ocasião, e você vai ver na reportagem o motivo pelo qual ele não foi morar com a mãe biológica, o Lior foi parar com um casal em outro país. Ele foi para Israel. E ainda quando criança, acidentalmente, ele descobriu que ele era adotado. Como foi que ele descobriu? Você não vai acreditar. Ele brincava com um coleguinha, ele tinha cerca de 6 anos de idade. É uma história, gente, tão emocionante. E o Felipe Bambassi foi muito sensível em contar pra gente, em uma reportagem muito bem produzida, por sinal. Eu chamo a sua atenção para assistir conosco essa história que é transformadora. Vamos ver. E eu cheguei nela, eu não vi o rosto dela, e eu vim à frente dela e eu estendei a mão e eu falei para ela: prazer, eu sou Lior. Este lugar, para ele, tem muito significado. A chave da minha história, que nessa praça eu conheci minha mãe biológica pela primeira vez, após 38 anos. Dia 1º de setembro de 1985, Lior nasce na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Adelina não tem condições para criá-lo e ouve do pai dela o pedido para deixá-lo no hospital. Uma enfermeira se aproveita da situação, conversa com Adelina e a convence a entregar o bebê. A família não sabe, mas a partir deste momento, Lior está nos braços de uma integrante de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de crianças. Eu fiquei dentro do Brasil por 17 dias, onde ninguém sabe. A gente acha que talvez eu fiquei numa casa, num abrigo, onde trouxeram todos os bebês recém-nascidos, antes de serem levados embora. O destino de Lior foi Tel Aviv, em Israel. Um casal que não conseguia ter filho seguiu o conselho de um amigo e se encontrou com uma mulher conhecida por fazer o processo de adoção de crianças brasileiras. Pagou a ela entre 5 a 15 mil dólares em valores da época. Era grande a demanda no país por bebês de pele clara e olhos azuis. Sabendo disso, a quadrilha montou um complexo e lucrativo esquema no sul do Brasil, que contou com a participação de juízes, advogados e médicos. Mais de 3 mil recém-nascidos foram traficados do Brasil para a Europa na década de 80. Quando eu desembarquei em Israel, eu cheguei acompanhado por um tal de Sérgio. Quando chegamos na Polícia de Fronteiras, barraram ele. Queriam ver se eu sou filho dele e os documentos dele não tem nada a ver com os meus documentos. Aí ele foi barrado, eu também fui barrado. E meus pais que estavam no aeroporto me esperando foram levados para questionamento. O assunto foi tráfico de crianças. Apesar da abordagem no aeroporto e os documentos falsos, Lior ficaria em Israel. Eu acho que meus pais fizeram um tipo de acordo com a polícia do aeroporto e me liberaram por período de 4 dias apenas. Nesse período, eles precisavam conseguir a documentação para eu ficar, um visto permanente para eu ficar. Nesses 4 dias, eles conseguiram. Aos 6 anos, descobriu que era brasileiro e que tinha outra mãe. Fui para casa de um amigo meu. Em algum momento, eu precisava sair da sala. Eu fui ao banheiro. Eu escutei a mãe dele falando para ele que Tova não é a mãe do Lior, a minha mãe não é a minha mãe. Eu escutei isso e eu fugi para casa. E minha mãe perguntando o que aconteceu, ela explicou para mim que eu tenho 2 mães. Uma que me gerou e outra que está me criando. Lior recebeu o carinho e os cuidados dos pais adotivos, donos de uma cafeteria. Cresceu e, quando adulto, aos 20 anos, fez parte do exército israelita e viveu momentos conturbados. Pela primeira vez, pensou em deixar o país. Porque minha mãe pegou câncer e meu pai ficou em casa sem trabalhar, não tinha dinheiro em casa. Realmente foi uma época muito difícil. Eu não queria ficar lá, eu queria largar tudo e começar uma vida nova. Uma ideia vem à cabeça. A partir de agora, Lior começa a imaginar uma vida no Brasil. Nasce também o desejo de conhecer a família biológica.
Ele pediu para a mãe adotiva a certidão de nascimento e foi até a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Por fim, conseguiu o passaporte. Sozinho começou a estudar português. Pela rede social, conheceu a Associação de Desaparecidos do Brasil e pediu ajuda. Mas foi com o Banco Internacional de DNA que ele conseguiu respostas. Você compra um kit, você dá DNA por saliva, você manda para o laboratório deles, eles analisam e jogam os dados no site deles. Você tem acesso, pode entrar para ver a sua descendência e também uma lista de parentescos. Lá eu achei uma prima de segundo grau. Ela recebeu a ligação de Lior. Com a informação, outros familiares foram contatados e coletaram material genético. Foi um longo caminho até chegar em Adelina. Aí foi bem emocionante, todo mundo fez festa. Hoje ele não desgruda da gente. Para mim foi uma grata surpresa, né? E desde então a vida tem mudado bastante, assim, né? Nosso contato tem sido praticamente diário. Olha a família biológica, ela tá aí, ó. Lior comprou uma passagem de avião em Tel Aviv e foi para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na sequência, alugou um carro e veio até aqui, no norte de Santa Catarina, na cidade de Joinville. A tia dele organizou um encontro com a mãe biológica. Exatamente nesta praça, ele encontrou a mãe pela primeira vez. Olhou nos olhos dela. Foi aí que a história dele mudou completamente. Eu estava em choque, ela me abraçou, chorou, eu chorei. Ela pediu desculpa, ela falou que não podia me criar. A Adelina mora agora em uma casa de repouso e foi diagnosticada com epilepsia, uma doença que causa convulsões. A pedido da família, ela não foi entrevistada. Lior já tem algumas metas para os próximos anos. Quer estudar e montar um negócio. Ele pensa em ser dono de um café-bar. Além disso, definiu um propósito para esta nova vida. Eu gostaria muito de ajudar na localização de famílias biológicas. Eu gostaria de ajudar adotados a resolver os problemas burocráticos que têm relacionados à documentação falsa. Eu sou uma pessoa nova. Agora eu tenho 38 anos, eu acho que agora é a hora para viver. Eu me emocionei muito ontem quando eu assisti essa reportagem e eu acho que para o Lior e para a família certamente é uma alegria muito grande, uma surpresa que não dá para se medir, né? Você vê, ele brincava com um coleguinha, tinha 6 anos de idade, quando a mãe desse coleguinha contou que o Lior era adotivo. E aí ele ouviu e procurou os pais adotivos para conversar, uma criança de 6 anos. E aí ele foi crescendo todos esses anos até que ele foi amadurecendo e aí passou então a pesquisar sobre a existência desta mãe biológica. Uma história que é realmente muito comovente. Ele conseguiu isso através desse banco genético, né, o banco de DNA. Mas foi ao mesmo tempo que é uma provisão de Deus, eu acredito, lógico, é uma situação muito difícil de ser resolvida, porque, por exemplo, os dados da sua família estão no banco de DNA? Não são todas as pessoas que procuram. A gente sabe que é de graça, não paga nada, você vai lá e cede o seu material genético que ele é colocado no banco de DNA, ponto. E aí qualquer pessoa é capaz de encontrar um parente perdido, encontrar um corpo, reconhecer um corpo encontrado, enfim, é muito importante esse banco de DNA. Mas não são todas as pessoas que vão lá e colocam o seu cadastro no sistema. É muito interessante. A gente já trouxe outras reportagens que falam sobre o banco de material genético e, assim, é uma história linda, linda. Agora ele vai seguir a vida dele sabendo a verdadeira história, né?